Cristo ressuscitou, venceu a morte com amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, o próprio Jesus acolhe a cada um de nós que está aqui nesta manhã para esta Santa Eucaristia e acolhe você que está dentro da sua casa, juntos em unidade participando conosco. Na certeza que o próprio Jesus está nos direcionando, nos orientando, nos acolhendo, nós vamos colocar as nossas intenções para esta Santa Missa. Celebrando este terceiro domingo da Páscoa, irmãos e irmãs, a liturgia nos apresenta Cristo, que se manifesta aos discípulos e lhes transmite o dom da paz. Mergulhemos neste mistério de Cristo vivente entre nós e deixemos-nos ser inundados por sua presença e sua graça. Cantemos. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na morada do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, iniciemos a nossa liturgia, a nossa celebração com o sinal da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades de perdoar, de compreender o verdadeiro significado da paz em nós, a paz que Jesus vai nos oferecer e nos oferece a cada dia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor
respondei-me. Ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muito as que se perguntam quem dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos juntos do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber o que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressurgirá dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, Jesus nos apresenta a paz e nos dá uma missão também a cada um de nós. É uma missão não somente dos discípulos, dos apóstolos, lá daqueles anos onde presenciaram a presença, ou seja, os discípulos estavam com o Mestre, mas a todos nós, hoje também, somos convidados a dar testemunho, como a última frase do Evangelho de hoje: "Vós sereis, testemunhas de tudo isso." E nós temos que testemunhar, dar testemunho da nossa vida, da nossa existência. Não é testemunhar a vida do outro, porque muitas pessoas ficam tentando testemunhar a vida do outro, buscar as coisas na vida do outro, mas esquecem de dar testemunho da sua própria vida, da sua existência, do seu caminho, das suas coisas. Então, dar testemunho de um Cristo presente e ressuscitado não é somente dar testemunho desse Cristo ressuscitado agora no período da Páscoa, mas é testemunhar a cada dia, a cada momento de nossa existência, este Cristo presente e ressuscitado em nossa vida. A missão é árdua. Se foi árdua para os discípulos daquela época, para nós também hoje, temos mais tranquilidade de anunciar. A gente olhando a primeira leitura de hoje, os Atos dos Apóstolos, e a gente percebe um pouco a audácia de Pedro, Os discípulos daquela época diziam a verdade, claramente, Ou seja, acusando o povo de ter matado Jesus, de ter crucificado, de praticamente estar anunciando lá, mostrando, que vós rejeitaste o santo e justo e pedrejaste a libertação e pediste a libertação de um assassino. Ou seja, jogando na cara mesmo. Então, os discípulos não tinham medo. Naquela época, assim, apesar do medo de algumas coisas, mas eles tinham coragem, muitas vezes, de anunciar. Coragem de anunciar tinham, de enfrentar o poder político da época também, naquela situação em que viviam praticamente, Ou seja, o povo mesmo que pediu a libertação de Barrabás e condenou Jesus. Então, Pedro está anunciando, está falando com firmeza. Deus, porém, o cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca dos apóstolos e profetas, Ou seja, Deus
anunciou, Deus fez, concluiu aquilo que os profetas anunciavam no passado. Ou seja, então quando também os discípulos dizem: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Converter, a conversão, ela não acontece num momento instantâneo, acontece na vida. Ela vai acontecendo aos poucos. Ninguém acha que, estou convertido. Cuidado que muitas vezes, quando nós subimos muito, o tombo é maior. Portanto, precisamos de subir degrau a degrau. Quando queremos pular muitas vezes os degraus da nossa vida, o tombo é maior. Então a conversão, desde aquela época, do anúncio dos discípulos, dos apóstolos naquela época, a conversão ela vai acontecendo também para nós hoje, aos poucos. Não é como um piscar de olho, mas vai acontecendo através da busca, da adesão, de ir ao encontro da palavra, acreditar, acolher a paz de Jesus em nosso coração, como ele anuncia aos discípulos hoje, anuncia aos apóstolos também hoje reunidos. Então, os atos dos apóstolos, como digo sempre, né, daquele tempo, também são os atos nossos de hoje, que devemos pensar como praticar, como fazer, como realmente no mundo de hoje podemos também ser testemunhas e anunciando ao mesmo tempo a palavra de Deus, anunciar Cristo ressuscitado, anunciar às outras pessoas. Talvez hoje não precisamos ter medo de ser jogado para os leões, hoje não precisamos ter medo de ser muitas vezes lançados nas covas lá na época, né? Ou seja, ser mortos de formas cruéis, mas temos ainda hoje que enfrentar grandes desafios no anúncio do Evangelho hoje ainda, porque muitas pessoas não têm clareza, não buscam ver a clareza da vida em Deus, ou seja, gostam de fazer muitas vezes as coisas às escondidas. Então, nesse sentido, muitas vezes quando a luz, ela atrapalha as coisas. Então, ser discípulo é buscar ser, a cada dia, a cada momento, dar testemunho de Jesus ressuscitado. A segunda leitura de hoje, a carta de São João. Olha que carta bonita de São João começa, né? Filhinhos, ele quer dizer, olha, todos, né? Filhinhos, escrevo isso para que não pequeis, mas, porém, se pecar, nós temos um grande intercessor, temos um grande Deus que perdoa, um Deus que procura realmente estar em nós, um defensor, é um Deus que ama incondicionalmente, que vem ao nosso encontro, ou seja, buscando viver a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo confiando no Deus que perdoa, que é o divino que vem ao nosso encontro também. Ou seja, conhecer a Deus, como São João diz, né? Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, praticamente, a gente podia dizer assim, talvez nós não conseguimos, muitas pessoas não conseguem, padre, eu não consigo guardar os mandamentos todos, são 10 mandamentos, se a gente guardasse, oxalá, seríamos todos santos, mas nós somos humanos, temos nossas dificuldades, nossos pecados, nós precisamos acolher sempre a palavra de Deus, a misericórdia, e buscar viver os mandamentos. É interessante quando fala no guardar os mandamentos, eu logo lembro, né, que os judeus praticamente naquele tempo tinha 613 normas, regras para seguir. Depois praticamente transforma, né? Vem o decálogo, praticamente os 10 mandamentos da lei de Deus. Depois Jesus resume, amar a Deus e amar ao próximo. Isso basta muitas vezes também em nossos dias. Então, nesse sentido, é claro que devemos seguir os mandamentos. Quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, seguimos sinceramente os mandamentos também, praticamos os mandamentos em nossa vida, em nossa existência. Depois, no Evangelho de hoje, onde Jesus, é interessante que os discípulos, né, os 2 discípulos contaram, né, o que tinha acontecido no caminho. Quais discípulos? É os discípulos, né, o caminho de Emaús. O caminho de Emaús, onde Jesus se coloca no meio dos 2 discípulos, né? Caminho praticamente um bom espaço, bom tempo, para somente depois reconhecerem que Jesus estava caminhando com eles. Muitas vezes também nós temos que observar na nossa caminhada, ou seja, muitas vezes reconhecer o Cristo, realmente reconhecido ao partir do pão, depois Jesus se coloca no meio deles, né? E oferece uma coisa bonita, uma coisa para nós, hoje, no mundo de hoje, estamos precisando, talvez muito ainda, né? Jesus diz, a paz esteja convosco, a paz, Jesus dá a paz, Ele é o mestre da paz, Ele é o Senhor da paz,
Ou seja, eles ficaram assustados, né? Cheios de medo, mas o medo se transforma em alegria. O medo se transforma em alegria, porque reconheceram Jesus também naquele sentido. A não ser que Jesus teve que fazer bastante coisa, teve que até pedir um alimento para você, tem alguma coisa para comer? Você para mostrar, sou eu mesmo, um fantasma não tem osso, não tem carne, sou eu, acredita em mim. Ou seja, o medo, estavam fechados, estavam ali trancados, o coração se abre, ou seja, a gente se transforma em alegria por sentir a presença do Mestre, ou seja, sentir a presença daquele que tinha morrido praticamente, mas estava ali presente e vivo no meio deles. Então, Jesus praticamente dá a missão aos discípulos também, né? Então é muito bonita essa passagem do Evangelho, esse período pascal, né, todo praticamente anunciando a vivência, ou seja, quando Jesus vem para fazer realmente a presença no meio do povo. Então, que alegria para nós também, neste tempo pascal, é reconhecer Jesus, é estar com Jesus, é se tornar discípulo, é se tornar também apóstolo e anunciar o Evangelho. Como disse, né, Atos dos Apóstolos, Atos nossos hoje também. Primeiras comunidades cristãs e as nossas comunidades de hoje também devemos seguir o Mestre. Alguns momentos com medo, mas tendo também a alegria de enfrentar os desafios que o mundo de hoje nos oferece. Se são diferentes daquele tempo, que saibamos realmente fazer bem as coisas hoje para praticar o bem. Que Deus nos conceda graça, que saibamos viver sempre o Cristo ressuscitado e presente em nossa vida. Praticamente quando Jesus coloca também no meio deles, nesse sentido, ele coloca, abre o coração dos discípulos, abre a mente dos discípulos para mostrar que tudo aquilo que ele tinha anunciado, desde a lei dos profetas antigos até o momento, era que se concretizasse naquilo, na ressurreição, na presença de um Cristo ressuscitado e vivo no meio da comunidade. Então que saibamos também nós, queridos irmãos e irmãs, sermos testemunhas de tudo isso, ser testemunhas de hoje também, do que presenciamos no passado, que ouvimos falar dos antigos, as testemunhas dos antigos, dos profetas, discípulos e apóstolos, serve para nós hoje também. Que saibamos dar testemunho de cristãos com a nossa vida, com a nossa existência no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com toda a confiança apresentamos ao Senhor as nossas preces, respondendo a cada prece: edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Senhor Deus, conduzi a barca da vossa igreja na paz e na fidelidade. Protegei o Papa Francisco, o nosso arcebispo diocesano e os nossos padres e diáconos. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Que a força do ressuscitado dissipe de nós as trevas do medo, das preocupações e das dúvidas no coração. Que enxergamos o próprio Cristo vivo em nosso meio, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja.
Dai força e ânimos às pessoas que estão perdendo a esperança de tempos melhores. Sustentai a perseverança dos desempregados. Dai esperança aos enfermos. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Acolhei, ó Pai, as nossas preces, nossos pedidos, que cada um traz no coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome
Ele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Luís, Orione, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dario, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós.
E vós sereis testemunhas de tudo isso. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. De que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, Senhor. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. E
Era preciso que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelas vocações, pelas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.